Com o programa No Mundo do Trabalho. Hoje o nosso tema, podemos dizer que o nosso tema hoje foi meio ambiente, foi sustentabilidade, é a mesma coisa, agroecologia. Como é que é isso, professora? Então, realmente a agroecologia é um tema que está na moda. As pessoas têm falado muito sobre agroecologia, plantar de forma ecológica, então os produtos orgânicos que estão aí crescendo, infelizmente ainda pouco consumidos. As pessoas falam do preço, não sei se é o preço, porque, né? Quanto vale a nossa saúde? É verdade. Ou se é falta de hábito, ou se é porque não acredita mesmo que aquilo tudo está contaminado. Eu acho que talvez falte uma conscientização do perigo que nós vivemos a cada dia quando não cuidamos do meio ambiente. Porque isso não é um problema do agricultor, não é um problema da Secretaria, né, de meio ambiente, isso não é um problema de quem vai usar a água do rio, isso é um problema nosso, chega às nossas casas todos os dias, os alimentos contaminados, a água que está poluída. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Eu acho que isso é um ponto que nós devemos pensar. E aí a gente também fica culpando muito a área da gestão pública, né? Claro que eles têm sim a sua responsabilidade. Com certeza, e precisa. Mas nós também temos a nossa. Como é que a gente pode ajudar no meio ambiente, professora? Então, a gente pode ajudar no meio ambiente com coisinhas muito básicas, Vimos aqui o doutor Augusto Braga dando um exemplo de como é que pode ser dar essa participação, não jogar lixo no chão, porque vai entupir os bueiros, né? Vai inundar as cidades. Ter cuidado com o seu lixo. Então, outro dia, perto da minha casa, meu marido estava passando e estava uma pessoa com as saquinhas de lixo para jogar no córrego. E passa caminhão de lixo 3 vezes por semana. Aí meu esposo sentou, conversou com a pessoa, explicou. Aí ele saiu, mas ficou olhando. Quando ele virou as costas, a pessoa foi lá e jogou todos os sacos dentro do rio. E aí, quando chove, na minha região, enche tudo, inunda tudo, inclusive a casa dessa pessoa que jogou o lixo. Então, as pessoas não têm consciência, Rita. Eu acho que eles não acreditam. Não, é só um lixinho, é só uma saquinha. É só o meu, não vai fazer diferença. E não tem consciência do desastre que pode causar cada uma dessas saquinhas que são jogadas. Então, quando eu pego o meu lixo e eu não separo, eu não boto meu lixo para ser levado realmente pela coleta, infelizmente não seletiva, porque Teresópolis ainda carece de uma coleta seletiva que não tem, né? Às vezes eu separo lá em casa e a gente faz o que depois de separar? A gente tem que ficar por aí catando quem recolhe o que está separado. Então, acho que isso é uma questão que vai precisar vir na nossa cidade mesmo, da coleta seletiva. Mas a pessoa juntar o seu lixo, não jogar o lixo na rua. A questão das queimadas. Ter cuidado com as queimadas. Infelizmente, em toda a zona que faz agricultura, nós sabemos que não pode desmatar. Então, muitas queimadas são realmente propositais, queima para depois poder utilizar a terra. Mas não está pensando que isso está degradando aquilo que mais tarde eles vão precisar usar. Eu acho que nós somos muito imediatistas. É uma característica do ser humano. Aquele lixo está incomodando aqui na minha porta, eu vou ali rapidinho, jogo dentro do rio, pelo menos ele vai sair da minha porta, né? E a gente, sabe aquela coisa, não está me fazendo mal agora, vai me fazer mal daqui a 50 anos, eu não sei nem se eu vou estar viva até lá, não é? Mas a gente vê isso hoje, e na verdade a questão do meio ambiente não é hoje, embora muita coisa a gente já tenha vendo no hoje, né? A gente tem visto aí os deslizamentos na nossa cidade, as pessoas construindo na beira do rio. Ainda, depois de tudo que já aconteceu, mas elas não sabem, na verdade, são pessoas com uma cultura muito pequena, não fazem porque não respeitam o rio, ou porque não respeitam uma lei. Você acha que a educação ambiental tem que começar pelas crianças? Sim, com certeza. Por quê? Porque é muito difícil educar um adulto. A gente consegue? Até consegue, 1, 2. Mudar um comportamento, uma atitude. Mas a maioria não muda, faz assim a vida toda. Você quer ver a questão da agricultura, do agrotóxico? Você chega lá e você tenta falar, mas olha, aí a pessoa fala, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim, ninguém morreu. Será que não morreu? Será que aquela doença que você teve, que você achou que era outra coisa, não era o agrotóxico que você estava usando? E fora os absurdos que a gente vê, tipo, guardar a água no recipiente de agrotóxico usado, na geladeira. Então, dá uma lavadinha, passa um detergente e acha que está limpinho. Aí vai guardar água para as crianças usarem. Eu até mostro uma foto
para os meus alunos, que é uma criancinha de 5, 6 anos bebendo água no galão, assim, direto. Então, como ele não vê, ele fica muito abstrato, isso, né? Não vê. Então, acho que educar as crianças, e aí é muito interessante esse projeto que o doutor Augusto estava falando, da questão da cartilha, porque a criança, ela não só é educada, como ela replica informação dentro de casa. Uma criança que entendeu a importância de um assunto, ela se torna um agente dentro do seu lar. E ela é muito mais eficiente que a gente, porque ela fica lá igual formiguinha, todo dia, né, no juízo da mãe e do pai, não faz assim, não faz assado. E aí acaba o pai não fazendo, a mãe não fazendo, até para não ter que, tá bom, eu não vou fazer, para a criança não ficar no meu ouvido. Então ela é um agente multiplicador muito mais eficiente do que nós somos. Então nós temos que ter educação ambiental sim com as crianças. Aliás, isso já deveria existir em todos os colégios, não existe um projeto de educação ambiental do município de Teresópolis. Algumas escolas fazem isso muito pontualmente, alguns professores da área de biologia trazem algum trabalho, mas está mais que na hora de ter um projeto realmente vindo da educação, com educação ambiental, com cidadania, ética, responsabilidade, porque na verdade não é um assunto só, está tudo ligado, né? Não é questão de eu jogar o lixo no chão por causa do meio ambiente, eu não jogo no chão porque o chão é público, todo mundo vai passar por ali, porque eu tenho que ter respeito que o outro vai usar. E aí as coisas começam a se confundir, né? O meio ambiente, a educação, a ética, o respeito, né? Olhar o planeta como um planeta de todos. O planeta não é o lado de fora da minha casa, ele é a minha casa. Mas é um lugar onde é a minha casa e a sua também, é a nossa casa coletiva. Então, se eu não cuido, né, eu estou sujando a mente que não é só meu. Então, eu acho que essa questão de educação ambiental já devia estar nas escolas há muito tempo, né? Não é de hoje que se fala em educação ambiental. Nós temos falado de educação ambiental, né? Nós não, porque tem gente que fala de educação ambiental quando eu ainda nem era nascida. Mas a gente vê que as coisas crescem muito devagar. Deixa até aproveitar essa oportunidade para deixar aqui registrado um abraço para o Cleiton Pimentel, daquele projeto que ele está fazendo do Semear, né? De estar tirando os copos de Guaravita do meio ambiente, muito não é legal. Isso? E transformando em bancos de semente, porque é um plástico, um dos que mais degradam o meio ambiente, demoram não é isso? demais para serem reaproveitados pela natureza, ou seja, né, para que eles possam ser degradados. Ficam lá para os nossos netos, bisnetos. E que completou aí esse ano 30 anos fazendo educação ambiental aqui conosco. Quer dizer, então deixar aí registrados parabéns, Padrão Águias Aventura, o Cleiton Pimentel, e a gente está apoiando também essa campanha do Copinho do Guaravita. Não é isso? É fazer a nossa parte, é isso, professora? Com certeza. Se cada um fizer o pouquinho que lhe cabe, né, o mundo fica melhor. A questão é falar, eu vou jogar o lixinho, é só o meu lixinho, não vai fazer mal. Mas só o meu, com só o seu, com só o dele, com o do outro, faz um enorme volume de resíduo sólido. Se a gente pudesse, assim, vou fazer uma pergunta de prova agora, professora, vou fazer uma pergunta de prova. Se a gente pudesse, assim, depois dessa análise que a gente tem mais ou menos do interior, da questão dos rios, do lixo, do agrotóxico, assim, existe uma saída? Claro que possível existe. A curto, a médio, a longo prazo? E que ações seriam essas? Então, a curto prazo é difícil, Rita, porque são anos de degradação, né? E como eu falei... Mas a conscientização já é a curto prazo, não é isso? Com as crianças. E elas vão ser a médio para longo prazo. Se a gente educar agora, quando essa geração for adulta, vai ter um olhar diferente do que nós temos hoje, que não recebemos essa educação ambiental como deveria ser dada. Temos que criar, sim, alternativas produtivas, ecológicas para Teresópolis, até porque nós somos uma cidade turística. Eu fico pensando como poderíamos atrair mais turistas se tivéssemos realmente um padrão agroecológico de produzir com viés no turismo. Sem dúvida. Inclusive, nós temos turismo agora na nossa cidade, então, fazendo parcerias, se a gente pudesse trabalhar com isso, com essa visão, inclusive, econômica. Então, eu acho que é uma questão mesmo de sustentabilidade para Teresópolis, porque nós não somos polo industrial, não somos polo comercial, nós somos polo agrícola
ambiental e de turismo. Então vamos potencializar isso. Que se ligam. Então, se a gente não juntar essas coisas e realmente produzir com qualidade, dar qualidade para o homem do campo poder viver bem, trazer para eles alternativa para que eles possam produzir. Inclusive, a gente tem um outro trabalho que nós começamos a estudar utilizando borra de própolis em substituição do agrotóxico, diluído em água. É um subproduto da apicultura, é um subproduto do extrato de própolis alcoólico, aquele que a gente compra na farmácia. Essa borra é jogada fora, né, não tem utilidade para a indústria apícola. E a gente tem testado em algumas plantas e elas têm inibido praticamente 100% dos insetos que visitam. Então existe, eu acho que tem muita coisa que pode ser estudada, que pode ser feita a longo prazo, mas tem coisas que a gente pode fazer a curto prazo. Né? Vamos deixar de jogar lixo na rua, vamos deixar de entupir nossos bueiros, vamos deixar de jogar lixo propriamente no rio. Vamos pensar... Cuidar da nossa casa, como é que a gente pode fazer um saneamento básico na nossa cidade que não tem. E falando do Rio Preto, estamos falando do outro bloco do Rio Preto, o pior é que toda essa água poluída que cai lá no Rio Preto vai para a produção de aves, porque passa dentro do município de São José e depois a gente come as aves que estão lá. Então, assim, eu sei que lá limpam, que tem o sistema, mas nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar melhor. Ok, esse fica o recado então para você que nos assistiu até agora. Agradecemos a sua audiência, a sua preferência, mas você não vai embora não. Você sabe que aqui na TV Cidade você tem a melhor programação. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.